Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Neste momento, você já está com o Dicionário das Variáveis pronto e o programa AppInfo instalado na sua máquina. Agora, vamos aprender a criar o questionário dentro do programa para que seja possível digitar e validar o banco de dados da sua pesquisa científica. Chegou a hora tão esperada de criar o questionário dentro do programa AppInfo. Vamos aprender o passo a passo e entender qual a importância de automatizar o processo de digitação, para que possa reduzir a chance de cometer erro e diminuir o tempo do processo de digitação do seu banco de dados. Vamos dar continuidade à aula de criação de banco de dados para pesquisa em saúde. Vimos que para a criação do banco de dados é necessário seguir 6 passos: elaboração do questionário da pesquisa, criação do dicionário das variáveis, elaboração do questionário eletrônico, digitação do banco de dados, validação do banco de dados e a exportação do banco de dados. Nesta aula, estudaremos o passo 3, elaboração do questionário eletrônico, a parte de criação do questionário no programa AppInfo. O programa AppInfo possui várias ferramentas representadas como botões, e cada um tem uma função específica dentro do programa. As ferramentas mais importantes são Criar Visão, que serve para construir o questionário eletrônico, Entrar Dados, que é utilizada para fazer a digitação do banco de dados, e a ferramenta Analisar Dados, que serve para fazer toda a parte da análise estatística. Nesta aula, vamos utilizar a ferramenta Criar Visão para construir o nosso questionário eletrônico. Após clicar no botão Criar Visão, aparecerá esta tela, a qual indica a necessidade de abrir ou criar um novo projeto de banco de dados. Clique no menu Arquivo e escolha a opção Novo para criarmos um novo projeto de banco de dados. Na janela que aparece, você irá escolher um local e um nome para salvar o seu projeto, preencher as informações e logo após clicar no botão Abrir. Nesta nova janela, é solicitado o nome para a planilha de dados que será criada. Indico que seja atribuído um nome pequeno e que não pode haver espaçamento entre as letras. Se preferir, pode usar as iniciais do seu nome ou da sua pesquisa. Perceba que logo após criar um novo arquivo, a sua tela muda de formato e apresenta várias linhas formando uma grade que servirá para a organização das variáveis do seu banco. Temos também uma janela auxiliar onde é informado o número de página que temos no nosso projeto. Logo mais, iremos aprender como inserir, excluir e renomear página no nosso projeto. Para inserir uma variável dentro do nosso banco, basta clicar no menu Inserir e escolher a opção Campo. Na tela que aparece, você irá informar o nome, o tipo e os valores que a variável assume. Essas informações estão no nosso dicionário das variáveis, e de lá iremos trazer todas as informações. Identifique na janela os locais onde serão incluídas as informações de nome, tipo e valores que a variável pode assumir. Neste exemplo, usaremos o dicionário das variáveis do formulário Ficha de inscrição do curso. Estes arquivos encontram-se anexo a esta aula e pode ser baixado para que você possa acompanhar o nosso exemplo. O primeiro campo que será inserido no nosso banco é o título do questionário. Não colocamos esta informação no dicionário das variáveis, pois não se trata de uma variável, é apenas uma informação de orientação dentro do nosso questionário. Após escrever o título do nosso questionário no campo Pergunta ou Rótulo, iremos definir o título como sendo rótulo/título, o qual impossibilita este campo de receber qualquer valor,
tornando-o apenas um campo de orientação no banco de dados. Após informar o tipo do campo, iremos fazer a formatação do rótulo. Esta formatação é livre e opcional, para que cada um possa fazer da maneira que quiser. Embora a formatação seja livre, indico que o título do questionário seja do estilo negrito e tamanho 14, para diferenciar das demais variáveis do banco. Após concluir a formatação, só é clicar no botão OK para voltar à tela do questionário eletrônico. Perceba que o título do questionário foi incluído na sua tela. Agora, clique sobre o nome e arraste o título para uma melhor posição. Indico que coloque na parte superior e ao centro da sua tela. Agora, vamos incluir a primeira variável do nosso dicionário das variáveis, que é a variável número. Perceba que ela é do tipo numérica e pode receber valores entre 1 e 300, indicando que essa variável irá receber 3 dígitos. Você seguirá o mesmo processo, irá clicar no menu Inserir e escolher a opção Campo. Defina a pergunta ou rótulo, o tipo da variável e o modelo que ela assume. No nosso caso, usaremos 3 hashtags, pois cada hashtag representa um dígito. Além disso, não esqueça de fazer a formatação do rótulo. Como falei anteriormente, a formatação do rótulo das variáveis é livre, porém, indico que seja utilizado o estilo regular e o tamanho 12 para as variáveis do banco. Logo em seguida, clique no OK para concluir a inserção da variável número no seu questionário eletrônico. A variável número irá aparecer em sua tela e você deve clicar em cima do texto da variável e arrastar para uma melhor posição em seu formulário. Cuidado para não deixar a variável muito próximo ao limite das laterais da tela do seu formulário. Vamos inserir agora a segunda variável do dicionário das variáveis. Esta variável é a Q1 nome, que é do tipo texto e pode receber até 40 caracteres. Para inserir esta variável, você seguirá o mesmo caminho. Clique no menu Inserir e escolha a opção Campo. Na janela de definição do campo, inclua o nome, o tipo e o tamanho de caracteres que esta variável pode receber. Não esqueça de fazer a formatação da fonte desta variável. Após aparecer a variável em sua tela, clique no nome dela e arraste para uma melhor posição. A indicação é que você faça o alinhamento das variáveis do banco colocando as caixas para iniciarem na mesma linha. Essa forma de organização irá facilitar o processo de digitação do banco de dados. Além disso, a variável Q1 nome permite que o tamanho da caixa associada a ela possa ser expandido, por se tratar de uma variável do tipo texto. Para realizar este procedimento, clique no centro da caixa que logo aparecerá pontos na borda, permitindo a aproximação da seta do mouse, o qual mudará o seu formato. Em seguida, você irá clicar e arrastar para o tamanho desejado. Tal característica não ocorre para as variáveis numéricas, pois o tamanho da caixa é definido pelo número de dígitos que a variável pode receber. Perceba que as variáveis Q2, Q3, Q4 e Q5 possuem tipos semelhantes às que já foram incluídas no questionário eletrônico. Você deve seguir o mesmo passo a passo para a inclusão destas variáveis. Nesta tela, apresentamos como está o nosso questionário eletrônico após a inclusão das variáveis até a Q5. Agora, vamos incluir as variáveis Q6, sexo, e Q7, trabalha. Perceba que estas variáveis são categóricas e que as categorias serão representadas por números. Logo, elas serão definidas como sendo variáveis numéricas. Lembre que esta mudança irá reduzir consideravelmente o tempo de trabalho e a chance de cometer erro na sua digitação, como vimos na nossa primeira aula. Perceba que o tipo definido é o numérico e que colocamos apenas um dígito para cada variável. Para as variáveis Q8, Q9 e Q10, o procedimento para a criação é semelhante a outras variáveis que já foram incluídas no nosso questionário.
você deve seguir o mesmo caminho para a inclusão destas variáveis. Após a inclusão de todas as variáveis até a Q10, nós temos essa formatação para a tela do nosso questionário. Chegou a hora de incluir as variáveis que podem receber mais de uma resposta. São as variáveis chamadas de múltiplas respostas. Perceba que nelas o aluno pode marcar mais de uma opção de curso, assim como marcar mais de uma opção de programa no qual deseja aprender. O tipo da questão Q11 e questão Q12 serão semelhantes ao tipo do título do nosso questionário, ou seja, rótulo/título, pois não servirá para análise, e sim para orientar a digitação do nosso questionário. Para a formatação, indique o estilo negrito e tamanho semelhante das outras variáveis do banco. Após inserir a questão Q11 e a questão Q12, esta é a formatação que teremos no nosso questionário eletrônico. Agora, vamos inserir as opções de respostas destas duas questões. Perceba que cada opção de resposta corresponde a uma variável categórica, as quais serão representadas por números, para reduzir o tempo e a chance de cometer erro na digitação. Logo, elas são definidas como numéricas. Após inserir cada opção de resposta da questão Q11 e Q12, o formulário terá esta formatação. Mas peça um pouco de calma, pois ainda não concluímos o banco. É necessário fazer 2 procedimentos para finalizar a criação do nosso questionário eletrônico. Os 2 procedimentos que faltam é aprender a renomear, inserir e deletar páginas do nosso questionário e conferir a ordem de tabulação do questionário, também conhecida como ordem de entrada dos dados. Para renomear a página do seu questionário eletrônico, basta clicar com o botão direito em cima do nome atual da página que está na janela auxiliar e incluir o novo nome na janela que aparece durante este processo. Ao clicar no OK, o novo nome será atribuído à página do seu questionário. Na janela auxiliar, também existe a opção de adicionar e inserir nova página, assim como excluir uma página já existente. A diferença entre adicionar e inserir página é que ao clicar em adicionar, irá ser inserida uma página logo abaixo da atual. Se ao invés de adicionar você clicar em inserir, será incluída uma nova página logo acima da atual. Após fazer as modificações, esta será a formatação do nosso questionário eletrônico. Falta agora conferirmos a ordem de tabulação do nosso questionário. Para conferir esta ordem de tabulação, basta clicar no menu Editar e escolher a última opção. Perceba que nesta nova janela temos a lista de todas as variáveis do nosso questionário. Durante o processo de criação das variáveis, pode ocorrer que o computador mude a ordem de entrada das informações dessas variáveis. Por isso, é necessário que façamos a conferência dessa ordem para que, durante a digitação do banco, não esteja desorganizado. Vamos então conferir a ordem das variáveis. A primeira informação que iremos digitar é da variável número, seguida da variável Q1, Q2, Q3 e assim por diante. Perceba que o fato de ter atribuído uma numeração a cada questão do nosso questionário facilita a conferência desta ordem de tabulação. Se tivéssemos definido as variáveis sem a inclusão da numeração, seria mais trabalhoso fazer esta conferência, assim como trabalhar com estas variáveis durante a análise do banco. Perceba também que a variável Q4 está após a variável Q5, indicando um erro na ordem de tabulação das variáveis. Para corrigir a posição da variável Q4, é necessário clicar sobre ela e utilizar o botão para cima, reconduzindo a variável para a sua posição correta. Confira a ordem das demais variáveis e, caso não encontre nenhum erro, é só finalizar o processo clicando no botão OK. Agora, temos a finalização da criação do questionário eletrônico. Porém, ele ainda não está liberado para a digitação dos dados, pois precisamos fazer algumas automatizações visando a redução do tempo de digitação e a possibilidade de cometer erro. Neste momento, preciso de muita atenção sua. Repito, preciso muito da sua atenção.
pois iremos sair do questionário eletrônico sem ativar a planilha de dados, pelo fato de ainda termos que automatizar a digitação do nosso questionário. Para sair, você vai clicar no menu Arquivo e escolher a opção Sair. Na janela que aparece, iremos clicar na resposta Não para a pergunta que o programa nos faz sobre a ativação da planilha de dados. Agora, irei apresentar a atividade de fixação do conteúdo ensinado na aula de hoje. Você deve criar o questionário eletrônico para os 3 questionários que entregamos na nossa primeira aula e também estão anexos na aula de hoje. Não esqueça que antes de fazer o questionário eletrônico, é necessário fazer as correções dos questionários e criar o dicionário das variáveis para cada questionário. Lembre que a estatística não é difícil, é simplesmente uma questão de repetição de processo. Uma vez que você faça o mesmo processo várias vezes, ele se tornará fácil. Na próxima aula, veremos a elaboração do questionário eletrônico, a parte de automatização da digitação do banco de dados. Concluímos a parte de criação do questionário eletrônico e agora vamos automatizar a digitação do banco de dados, para que este processo fique mais rápido e com menor chance de erro. Mas antes, iremos fazer o exercício de fixação da parte de criação de questionário eletrônico. Não deixe de acompanhar este exemplo na próxima aula e de fazer as atividades de fixação. Somente praticando é que você vai entender cada passo e tirar as suas dúvidas. Até a próxima aula!